Vocês sabiam que existe uma criatura que muitas pessoas afirmam ter visto sempre à noite? Uma figura humanoide, extremamente magra, rastejando no escuro, observando silenciosamente enquanto as pessoas dormem. Alguns dizem que ele aparece no canto do quarto, já outros afirmam que ele se move de forma impossível, quase como um animal. E essa criatura ficou conhecida na internet como The Rake. Será que estamos falando apenas de uma história criada online ou de algo muito mais perturbador? Vem comigo destrinchar essa história. Eu sou o Johnny e esse é o canal. Nas sombras do impossível, onde monstros despertam, o desconhecido te chama agora. Mysterion TV, onde o impossível ganha forma. Mysterion TV, onde os monstros fazem história. Olá, turma! A história do The Rake se tornou famosa por volta de 2005. Em fóruns da internet, usuários começaram a compartilhar relatos estranhos sobre uma criatura humanoide pálida, extremamente magra e com movimentos assustadores. E esses relatos tinham várias coisas em comum. A criatura era descrita como sem pelos, com pele muito clara, olhos fundos, corpo magro e alongado e movimentos rápidos, quase animalescos. Mas o detalhe mais perturbador era o comportamento. Segundo os relatos, o Rake não atacava imediatamente. Ele observava, ficava parado, olhando, geralmente dentro da casa das pessoas, às vezes ao lado da cama. E um dos relatos mais famosos conta a história de um homem que acordou no meio da noite e viu algo estranho ao pé de sua cama. No começo ele pensou que fosse apenas um animal, mas quando seus olhos se acostumaram com a escuridão, ele percebeu que aquilo não era humanoide. A criatura estava agachada, observando, imóvel. De repente ela começou a se mover em direção à porta, rastejando rapidamente, e desapareceu no corredor. Outro relato ainda mais perturbador descreve uma família que acordou durante a madrugada, com uma figura parada no quarto. A criatura teria ficado ali, olhando para eles por vários minutos, antes de simplesmente desaparecer. Mas e aí, turma? O Rake é real ou é só mais uma lenda da internet? O que eu posso dizer é que aqui começa o verdadeiro mistério, já que a maioria dos pesquisadores acredita que o The Rake surgiu como uma creepypasta, ou seja, uma história de terror criada na internet. Histórias como essas são escritas para parecer relatos reais, justamente para assustar mais, né? Com o tempo, elas acabam se espalhando tanto que muitas pessoas passam a acreditar que realmente aconteceram. Mas existe um detalhe curioso. Mesmo sendo considerado uma lenda na internet, muitas, mas muitas pessoas afirmam ter visto criaturas muito parecidas antes mesmo dessas histórias ficarem famosas. O mesmo aconteceu, por exemplo, com as histórias do Slenderman. E isso levanta uma dúvida inquietante. Será que a história foi inspirada em algo real ou apenas coincidência? Hoje, turma, o The Rake é uma das criaturas mais famosas do terror da internet, do famoso neofolclore ou da nova mitologia. Provavelmente tudo começou como uma história fictícia, criada para assustar leitores online. Mas como acontece com muitas lendas modernas, os relatos continuam aparecendo. E quando tantas pessoas dizem ter visto a mesma criatura, uma pergunta inevitável surge. Será que isso tudo é apenas imaginação? Ou
Existe algo observando nas sombras enquanto dormimos. Mysterium TV. A sombra na parede, a mente que se expande. Ouço The Reiki, a criatura me persegue. Ele tá aqui, sinto o olhar frio. Sinto o olhar frio. Meu mundo é só terror e vazio. Só